Reverendo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicaro Web Rádio Subaiana, quero acolher nesta liturgia uma irmã consagrada que está ali em nosso meio. Seja bem-vinda, irmã. Casal diocesano da Pastoral Familiar, que hoje vem com a missão de implantar em nossa paróquia essa tão importante pastoral na vida da igreja. Povo de Deus que se reúne para celebrar mais um domingo do tempo quaresmal. Já estamos no terceiro domingo da quaresma e a cada domingo nós somos convidados a olhar para Jesus, escutar os seus ensinamentos e fazer tudo aquilo que Ele nos pede. No primeiro domingo, nós éramos conduzidos com Jesus para o deserto, e ali Jesus nos ensinava a nos fortalecer e como combater as tentações, as armadilhas do inimigo. No segundo domingo, Jesus convida três dos seus discípulos e sobem a montanha, no Monte Tabor, para a transfiguração. E ele é transfigurado pela força da oração. Subiu ele e três discípulos, enquanto os discípulos estavam com sono, Jesus estava em oração. E por isso ele é transfigurado. E ali Jesus revela para nós o caminho que todos devemos fazer e o que acontece com cada um que tem uma experiência profunda com Deus por meio da oração. A oração nos eleva ao Pai, a oração nos conduz a uma verdadeira transfiguração, transfigurar-se e viver uma vida plenamente em Deus. Hoje, nesse terceiro domingo da quaresma, nós somos convidados a refletir acerca da verdadeira experiência de conversão. Nós somos convidados a refletir sobre a conversão. Conversão pessoal, que nos leva a estarmos abertos sempre mais para esse amor misericordioso do Pai. O Pai que nos ouve, o Pai que nos vê, o Pai que atende às nossas orações, os nossos clamores, os nossos pedidos. No livro do Êxodo que hoje nós ouvimos, o próprio Deus disse que Ele ouviu o clamor do seu povo e desceu para ajudá-lo. O povo vivia na escravidão e esse povo sempre pedia a Deus a libertação. Por isso então, Deus, ao falar a Moisés pela sarça ardente, ele disse isso: eu vi o clamor do meu povo e eu desci para ajudá-lo. O nosso Deus é um Deus próximo, o nosso Deus é um Deus que nos escuta, é um Deus que vem em nosso auxílio. Mas nós, ao nos aproximar do Senhor, precisamos tirar as nossas sandálias. Foi justamente o que aconteceu com Moisés. Quando Moisés viu aquele fenômeno, uma sarça ardente que não se consumia, e ele se pôs a aproximar-se, ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós que somos convidados a cada dia nos aproximar mais do Senhor, somos convidados também a tirar as sandálias que nos impedem de pisar na terra santa, que nos impede de pisar no território sagrado onde Deus se encontra. E essas sandálias são justamente os nossos pecados. Por isso, a partir desta palavra, devemos nos perguntar: quais são as sandálias que eu devo tirar
para que eu possa me aproximar sempre mais do Senhor. Cada um de nós temos ainda alguma sandália que nos impede de pisar nesse território sagrado. Mas eu ainda faço outra pergunta: você está disposta a tirar essas sandálias para fazer essa experiência de estar mais perto de Deus? Porque essa é uma decisão. Deus que convida, mas a decisão de tirar as sandálias sempre foi de Moisés e de cada um de nós hoje, que somos interpelados por esta palavra. Por isso, antes de nos aproximar do Senhor, precisamos a cada dia tirar essas sandálias que nos impedem de pisar nesse território sagrado. No entanto, o Senhor convida a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele apenas pede para que cada um que vem até Ele tenha coragem de lançar fora todos os seus pecados, todos os seus medos e inseguranças, e tão somente a Ele se confiar, tão somente a Ele se entregar, porque a partir daí, caríssimos irmãos e irmãs, tudo se renova em nossa vida e em nossa caminhada em direção à vida plena. E sobretudo nesse tempo que estamos celebrando, nós nos preparando para celebrar a Páscoa do Senhor. Ouvimos hoje, de modo muito incisivo de Jesus, acerca da exortação da conversão. Jesus se utiliza de uma pequena parábola para dizer que o desastre que aconteceu com aqueles 18 que morreu por causa da queda da torre de Siloé, e também dos galileus que foram mortos por Pilato. Jesus utiliza dessa palavra para dizer que essas duas situações não se configuraram em que eles fossem maiores pecadores. Não é porque eles tinham mais pecados que eles sofreram aquele tipo de morte. Mas Jesus diz, é por causa, foi fatalidade, a torre caiu e eles morreram, e o outro foi por causa da dureza, da ganância e da perseguição de Pilatos, que matava os galileus. Mas isso não configura em que eles fossem maiores pecadores. E Jesus então diz aos seus discípulos: se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Logo, Jesus declara neste evangelho que todos nós precisamos de conversão. Aqueles que estavam com ele, os seus discípulos, diretamente Jesus fala para eles: se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. Justamente para dizer que todos nós, independente do padre, do bispo, de cada um fiel leigo que aqui se encontra, todos nós, a cada dia, precisamos de conversão. Precisamos nos converter para que um dia sejamos acolhidos no céu. E nós precisamos exercitar sempre mais a humildade em nossos corações e buscar viver assim. E nunca olhar para o outro e julgar as suas situações, as realidades que estão vivendo, como se eles fossem mais pecadores do que nós. É isso que Jesus está dizendo. Nós não podemos nunca nos colocar diante de uma situação para julgar ou apontar os erros, porque todos nós somos pecadores e todos nós somos convidados pelo Senhor a empreender esse caminho, essa peregrinação de uma verdadeira experiência de conversão. E Deus, na sua morosidade, Ele espera que todos alcancem a conversão. Nesta mesma parábola, Jesus também conta uma outra pequenininha, que é a da figueira, que não gerava frutos, e o dono da figueira mandou cortar. No entanto, aquele que a cuidava disse: eu vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto, se não der, então tu cortarás. Deus espera a todo momento
que nós possamos nos converter para gerar frutos para o seu reino. Então, essa morosidade de Deus envia ao nosso encontro é justamente porque Ele está esperando que todo o seu povo se converta. E a conversão, ela se dá quando nós começamos a produzir frutos, fruto de justiça e fruto de santidade. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a causa verdadeira da conversão de cada cristão são os frutos que nós estamos produzindo. Por isso devemos nos perguntar: quais são os frutos que eu tenho produzido enquanto cristão para esse mundo? Quais são os frutos de justiça e quais são os frutos de santidade? Porque o Senhor, o dono da vinha, espera que todos nós possamos a cada dia estar gerando esses frutos e que Ele possa encontrar conosco nesta caminhada, produzindo sempre fruto de justiça e frutos de santidade. Por isso, nesta semana, que nós possamos continuar esse nosso retiro espiritual, que é esse tempo quaresmal, sobretudo nesta semana, pedindo ao Senhor a graça da verdadeira conversão, que nós possamos verdadeiramente nos converter e que por meio da nossa conversão sincera e verdadeira, possamos gerar fruto de justiça e santidade na família, no trabalho e por onde quer que nós estejamos e passamos. Ali devemos levar sempre os frutos da nossa conversão. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos ajude sempre mais a permanecermos firmes e fiéis nesse caminho de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.